Muito boa noite a você acompanhando a programação da sua Dia TV, canal 23.1. Nesta sexta-feira, dia 7 de setembro, está entrando no ar o seu jornal Dia News, segunda edição. E aqui comigo você vai conferir. Você acompanha a repercussão do atentado sofrido pelo presidenciável Jair Bolsonaro no estado de Minas Gerais, tanto no mundo quanto aqui no estado do Piauí. Hoje temos uma entrevista com um historiador falando sobre a importância da independência do Brasil nos contextos atuais. E mais, você também confere um bate-papo com o jogador Augusto. Bom filho a casa torna e ele volta a jogar no estado do Piauí. Muito mais informação você confere nesta segunda edição do seu jornal, o Dia News. E foi na manhã desta sexta-feira que a Avenida Marechal Castelo Branco recebeu o já tradicional desfile de 7 de setembro. Você confere como foi na reportagem de Lalesca Setúbal e Jonas Santos. Foi às margens do rio Ipiranga que Dom Pedro levantou a sua espada e decretou o Brasil livre, independente. Hoje muitos jovens desfilam em filas em ordem. Isso dá esperança de um Brasil melhor. Me emociona, ainda me causa assim, grandes emoções. E eu vejo nesse momento que o nosso país ainda tem jeito. É um fio de esperança que eu sinto. Tá? Quando eu vejo disciplina, as escolas, o exército, né? As escolas aí civil, militar, então isso me causa ainda essa esperança e me emociona bastante estar aqui hoje no 7 de setembro. No desfile, diversas temáticas: acessibilidade, dança, educação, segurança. Toda essa energia faz com que muitos lembrem dos desfiles passados e as recordações passam de geração a geração. Desde criança eu desfilei e hoje eu trago minha neta, minhas sobrinhas para assistir porque eu acho muito importante. Eu era baliza e adorava desfilar e hoje eu adoro desfile, não posso faltar um ano sequer. O que tu achou assim mais bonito? Saudade. Acredito que seja cultura, né? A gente tem que representar bem, mostrar para as crianças também, trazer, é importante. Sempre vem ao desfile porque é de suma importância, ainda mais no tempo de hoje, para nós brasileiros, né? Se orgulhar. Tem que existir de forma organizada como está, porém com a presença de todos, inclusive das autoridades. Se as autoridades não se unem para transmitir essa empolgação pela pátria, estamos realmente falidos. Crianças, jovens, adultos participam do momento que é tradição. Muitos carregam a bandeira do Piauí ao som do hino do estado. A gente está resgatando os sonhos de 1922 do Grito do Ipiranga. Um país sem violência, um país fraterno, um país humano, um país desenvolvido, onde todos têm oportunidade. Enfim, um país democrático, um país verdadeiramente democrático. Então esse é o sonho do 7 de setembro, que continua vivo na memória de todos nós e continua passando de geração para geração. O Brasil é um país muito rico em diversidade, mas, sobretudo, ele continua sendo esse país, para todos nós, os brasileiros, uma importante terra para se viver, para se morar e, principalmente, representa o sentimento da soberania do nosso país. E a Polícia Rodoviária Federal aqui no estado do Piauí deflagrou a Operação Independência. Você confere a partir de agora as principais dicas de como pegar a estrada com segurança. Feriado prolongado, um convite para aproveitar uma viagem. Mas o final de semana prolongado também eleva o fluxo de veículos nas rodovias federais. Para garantir uma maior segurança, a PRF já iniciou nesta quinta-feira a Operação Independência. A gente faz um reforço no nosso policiamento, reforça as ações de educação para o trânsito, a utilização dos nossos radares, dos nossos etilômetros e a presença ordinária para inibir as ultrapassagens indevidas. Por conta do aumento do fluxo nas rodovias, a PRF também baixou uma portaria de restrição de tráfego, mas alerta também para as principais infrações cometidas pelos motoristas, como ultrapassagens indevidas e mesmo não ligar o farol. As principais infrações, por se ter um critério de gravidade com relação a potencializar o número de acidentes, é a ultrapassagem indevida, é o excesso de velocidade e, no caso, a alcoolemia ao volante, porque é uma infração
que ela geralmente dá um resultado de vítimas gravíssimas e óbitos. No ano passado, a PRF contabilizou 16 acidentes nas rodovias federais que cortam o Piauí. Foram 17 feridos e um óbito. Nesse ano, somente no primeiro dia da Operação Independência, já foram registradas 293 multas por excesso de velocidade. Aqui, na BR-343, uma das vias onde há o maior fluxo de veículos nesse período. Para evitar acidentes e garantir a volta tranquila, o inspetor ressalta os cuidados que devem ser adotados por condutores e passageiros. A gente costuma alertar nossos condutores que o lazer, o passeio, nesse período, ele não começa quando você chega no seu destino. Ele começa a partir do momento que você está planejando sua viagem para saber pontos de parada, ver a documentação do veículo, a documentação pessoal, procurar fazer uma revisão no seu carro, alinhamento, balanceamento, lembrar de ver a questão da iluminação, porque os faróis em rodovias federais têm que estar acesos. A questão da quantidade de pessoas que você vai levar, elas têm que ser igual ou menor ao número do cinto de segurança. Se for levar crianças, lembrar de colocar a cadeirinha ou assento de elevação para dar conforto e segurança para essas crianças. E foi nesta quinta-feira, dia 6 de setembro, que o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, sofreu um atentado no estado de Minas Gerais. Ele foi esfaqueado. Você acompanha a partir de agora a repercussão deste fato na Europa. É a vez da nossa correspondente internacional, Elisângela Carvalho. A Europa dormiu em choque nesta quinta-feira com a informação da agressão sofrida pelo candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, do PSL. A imprensa europeia tem acompanhado os fatos, sobretudo a partir das informações publicadas pela mídia brasileira. O jornal francês Le Monde destacou na sua edição online que Bolsonaro é um candidato da extrema-direita, que apresenta discurso ultrajante contra mulheres e homossexuais e apoia a ditadura militar, inclusive com o uso da tortura. Para o Le Monde, os danos causados pelo ataque a Bolsonaro ainda são incalculáveis, mas demonstram o tom cada vez mais agressivo na disputa presidencial brasileira. Abre aspas. Segundo analistas, a apunhalada poderia radicalizar os militantes de Jair Bolsonaro, que fizeram da esquerda sua implicância e aumentaram as tensões em um país ferido pela crise e dilacerado desde o impeachment. Fecha aspas. O Le Monde encerra seu texto com o comentário do cientista político Carlos Melo, que diz, abre aspas, tal clima desperta o monstro. Voltamos à era do olho por olho, dente por dente. Fecha aspas. Nós também fomos às ruas daqui de Teresina neste feriado saber como o povo recebeu este atentado ao candidato. Confira as impressões dos eleitores sobre este fato. Uma das imagens que mais circulou nas redes sociais foi do candidato Jair Bolsonaro sendo esfaqueado em um compromisso de campanha. Estamos em um ato cívico onde o sentimento de independência é demonstrado por todos os brasileiros. Nesta quinta, o candidato Jair Bolsonaro foi gravemente ferido por um participante em um ato público. Vamos saber o que a população acha sobre essa situação. Eu acredito, certo, que essa situação é muito ruim para nós brasileiros. Uma violência, né? Porque tá ferindo a democracia. Eu acho que não devia ter feito aquele com ele, né? Que ele não merecia, né? Ele estava fazendo a política dele, não era? Viu? Mas que ele se recupere. A pessoa fazer um crime assim, porque é crime, né? A pessoa fazer um delito dessa forma. O candidato estava em um hospital de Minas Gerais, passou por cirurgia e foi transferido para São Paulo, para o Hospital Albert Einstein. E 4 candidatos na disputa ao Palácio de Karnak, o governo do estado aqui do Piauí, também repercutiram através da internet o fato do esfaqueamento de Jair Bolsonaro. Confira o que disseram os candidatos do Podemos, PSDB, PSL e PT. E o atentado sofrido pelo candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, também repercutiu entre os candidatos ao governo do estado do Piauí. Foi na internet que 4 aspirantes ao Palácio de Karnak deram suas opiniões sobre o fato. Eumano Ferrer, do Podemos, classificou o ato como lamentável. Ele disse, não é bom para a democracia, é motivo de preocupação para todos. Fábio Sérvio é do partido de Bolsonaro.
Para ele, o ataque ao candidato foi um golpe à democracia. Ele disse: "Não sabemos a motivação. O PSL espera que a Polícia Federal elucide e mostre a verdade." Luciano Nunes, do PSDB, desejou breve recuperação ao candidato e disse: "Independente de nossas convicções políticas, somos contra toda forma de violência." Já o governador e candidato à reeleição, Wellington Dias, também se manifestou. Ele disse: "Uma democracia plena não se faz com violência. Uma campanha política se faz com respeito." E no próximo bloco você confere, tem uma entrevista com um historiador repercutindo a importância da independência do Brasil na atualidade. E mais, tem um bate-papo com o atacante Augusto, ele que volta a jogar em terras piauienses. A gente volta já.